Somos dois ou três ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu conseguir cantar, todas as vezes quebrantar. Só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Irmão, só um minuto, por favor.
Irmãos, bom dia. Graça e paz. Mais uma vez estamos aqui no intuito de compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Antes de começar o final então da live, eu vou deixar lá na descrição da live, nos comentários, um vídeo para você que é pai, avô aí, para as crianças, tá bom? Gostaria também de, nesse tempo aí que nós estamos em confinamento, deixar aqui para você esse livro. Eu vou estar lendo um pedaço dele agora na introdução. Está invertido aí, eu vou ler para você. Ataques Terroristas, a Face Oculta da Vulnerabilidade. É de Anne Williams e Vivian Riad. A editora é a Larose. E ele começa falando vários ataques que aconteceram no mundo, onde o mundo passou por momentos muito difíceis. Um deles que eu vou ler é uma bomba na Igreja Batista Rua 16, nos Estados Unidos, onde em 1960 aconteceu esse fato, e isso é uma demonstração de que não é a primeira e não será a última vez que passaremos por momentos muito difíceis nesse tempo que nós estamos vivendo. Eu gostaria de orar nesse momento, nós vamos refletir um pouco na palavra do Senhor. Se você puder compartilhar aí com amigos e parentes, é muito bom estar com você, mesmo que seja pela internet. Senhor, muito obrigado por poder estar aqui usando a tecnologia para, o Pai, juntos como uma família, podemos compartilhar, ó Pai, nesse momento difícil, momento, ó Pai, de confinamento, momento também de incerteza, de dificuldade, ó Pai, como cidadãos, como servos do Senhor, como marido, como esposa. Senhor, nós confiamos no Senhor inteiramente e queremos mais uma vez, como igreja reunida, clamar ao Senhor, ó Deus, pelo nosso país, pelo mundo de forma geral, que tem sofrido, ó Pai, com o Covid-19. Que o Senhor continue, ó Deus, restaurando a força de cada um, restaurando a fé também, sustentando-a. Que o Senhor, ó Deus, renove as forças de todos os que estão envolvidos diretamente nas ações práticas, ó Deus, de combate ao Covid-19, principalmente os da área de saúde, ó Pai, na área de transporte. A gente tem observado também uma grande confusão política no nosso país. Senhor, dá sabedoria, temor ao Senhor a esses homens, começando pelo presidente da República e os demais. Pai, nós queremos também nessa oração clamar por justiça, Deus. A Tua palavra diz que o Senhor é o reto juiz. O Senhor também diz que a vingança pertence ao Senhor, a justiça pertence ao Senhor. E nós, ó Pai, não temos a mínima condição de fazer nenhum julgamento sobre tudo que está acontecendo. Então somente, ó Pai, argumentamos, tão somente, ó Pai, refletimos, tão somente, ó Pai, estamos livres para pensar, mas só o Senhor sabe exatamente o que está, ó Deus, no profundo do coração de tantos homens e mulheres poderosos no Brasil e fora do Brasil. Senhor, então nós, como servos do Senhor, declaramos a nossa fragilidade, declaramos, ó Pai, a nossa limitação, e é por isso, ó Deus, que entregamos essa situação em Tuas mãos. Pai, não sabemos se o confinamento continuará, mas cremos que o Senhor, ó Deus, tem propósito para tudo, porque é a Tua palavra que diz que o Senhor, ó Pai, domina céus e terra. O Senhor domina, ó Pai, o reino celestial, o reino dessa terra, através do Seu Filho, porque o nome de Jesus é acima de todo nome. Então, por mais poderoso que possa ser um homem dessa terra, por mais, ó Deus, influente que ele possa ser, seja uma empresa, seja, Deus, uma pessoa, um país, uma nação, um conglomerado, nada se, ó Deus, compara, Deus, ao Seu poder, nada se compara, ó Deus, ao Seu agir. E é por isso que declaramos nessa manhã, ó Deus, quão bom e agradável é estarmos juntos, ó Pai, aqui pela internet. Abençoa-nos, ó Pai, nessa manhã, nos dá uma palavra, ó Deus, vinda de Ti. É a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, se você puder abrir a sua Bíblia em Lucas 10, nós vamos falar um pouco sobre a parábola do bom samaritano. Lucas
capítulo 10. É um texto muito conhecido dos irmãos a partir do versículo 25, Lucas 10, a partir do 25. Nós temos então, após Jesus fazer um longo discurso no capítulo 10 do livro de Lucas, onde ele dá a missão dos 72 discípulos, dando a eles várias coordenadas do que fazer e como proceder. E no versículo 21, naquela mesma hora, a Bíblia vai dizer: Jesus exultou-se no Espírito e disse: graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, pois ocultaste aos sábios e transmitiste essas coisas aos discípulos. Porque o reino de Deus sempre foi plano do Senhor, que o reino dele descesse sobre a terra. E no meio desse ambiente de ensino, nesse ambiente muito gostoso de estar com Jesus, se levanta então o doutor da lei, está lá no capítulo 10, versículo 25, provavelmente um escriba, alguém muito conhecedor. E o texto vai dizer, tentando colocar Jesus à prova, vai fazer uma pergunta: como eu faço para alcançar a vida eterna? Jesus vai dizer então, como está na lei e como você a lê. Então ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Jesus disse: faça isso e viverás. Porém, querendo justificar-se, ele então disse a Jesus: quem é meu próximo? Eu queria ler então a parábola com você nessa manhã. Jesus então vai contar uma parábola. Jesus conta parábolas porque era um meio pelo qual ele conseguia prender a atenção das pessoas. No Oriente Médio, assim também como no Ocidente, no Brasil particularmente, nós somos muito apegados a histórias. Por isso que Hollywood faz tanto sucesso, porque nós gostamos de ouvir histórias. Desde criança nós contamos histórias para os nossos filhos. Mas isso no Oriente ainda é mais profundo ainda. As parábolas de Jesus, eu quero até deixar um segundo livro aqui como reflexão para você. Existem 2 livros fantásticos sobre parábolas. Existe Parábolas de Jesus, que é de Joaquim Jeremias, JJ Jeremias. Eu tenho ele aqui. E tem Parábolas de Lucas, de Kenneth Bailey, que usa muito Joaquim Jeremias. Cada parábola, às vezes o livro traz 10 a 15 páginas de explicação, para que a gente possa entender um pouco, já que a gente vive num ambiente muito diferente de 2000 anos atrás. E Jesus vai contar essa parábola e tem ensinamentos profundos para nós, nesse momento que estamos vivendo. A parábola diz assim, Jesus contando: Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de salteadores, que o roubaram e depois de espancá-lo foram embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote descia pelo mesmo caminho e vendo-o, passou de longe. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar e quando viu, passou de longe. Mas um samaritano que ia de viagem, aproximando-se vendo, encheu de compaixão. Irmãos, não é coronavírus. E chegando perto dele, enfaixou suas feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, pondo sobre ele a sua própria montaria, levou-lhe para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 denários, entregou aos hospedeiros e disse: cuida dele. Quando voltar, te pagarei tudo o que pagaste. Qual desses 3 parece ter sido próximo do que caiu na mão de assaltante? O doutor da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então disse Jesus: vai e faz o mesmo. Irmãos, segundo a lei, em Levítico 19:18, como que era o amor ao próximo? O amor ao próximo deveria incluir estrangeiros e pessoas em necessidade. Essa estrada, da qual Jesus se refere, é uma estrada de 27 quilômetros. Por que ele fala descia? Porque Jerusalém é no alto da montanha. Então você vai ver sempre na Bíblia, subia para Jerusalém e descia de Jerusalém. Subia para Jerusalém ou descia para Jericó. Subia para Jerusalém ou descia para Nazaré. Essa estrada é meio perigosa até nos dias de hoje. Eu tive a oportunidade de ir em Jericó há 2 anos atrás.
e fiquei muito emocionado em chegar em Jericó, porque você passa exatamente por essa estrada. E como eu fui numa viagem que tinha um cunho de aprendizado, nós fomos numa pousada chamada Pousada do Bom Samaritano, que a gente não sabe exatamente se é essa mesma pousada da qual se refere a parábola, porém, era uma pousada assim que Jesus estava se referindo. Até pelo visto, não sabemos exatamente se essa história é real, é uma história fictícia. Então, eram 27 quilômetros de estrada, e os samaritanos a usavam para passar de Jericó indo para Jerusalém, uma estrada perigosíssima. Jesus então quer aplicar lições perigosíssimas e usa 3 personagens. O primeiro personagem descia, o texto vai dizer descia. Então o que significa isso? No versículo 31, por acaso um sacerdote descia pelo mesmo caminho. Provavelmente esse sacerdote vinha de Jerusalém para Jericó. E possivelmente ele subiria poucas horas depois. O sacerdote, irmãos, é quase certo que ele estava a cavalo. Porque se tirarmos o cavalo da equação, muita desculpa acontece para justificar a não ação do sacerdote. Muitos já tentaram explicar dizendo que, coitado do sacerdote, ele estava a pé. Então o samaritano levava vantagem por estar a cavalo. Mas a parábola ela não se preocupa com pequenos detalhes. Porque a gente acredita que o sacerdote estava a cavalo, deduzimos isso, pelo fato de os sacerdotes naquela época, eles eram das posições mais elevadas. Então ele tinha condições financeiras. E naquela época, andar 27 quilômetros e de uma subida íngreme, mesmo descendo uma estrada de deserto, é muito improvável que o sacerdote não tinha cavalo. Então, outra coisa também que a parábola não deixa claro no português, mas a gente estudando a parábola percebe que o sacerdote, então, quando ele passa e ele vê, o texto vai dizer de forma muito clara, no versículo, descia caminhando, vendo, passou longe. Acredita-se que esse rapaz que foi atacado, ele está semi-despido. Ele não está com as suas roupas todas, porque você conhecia a nacionalidade através das roupas. Como você conhece hoje as tribos que temos aí no Rio de Janeiro e no Brasil, através de roupas. Se é gótico, se é heavy metal, se é cristão, muitas das vezes. Naquele tempo isso ainda era mais enfático. Um judeu se vestia de forma característica, um samaritano, e assim por seguinte. Com isso, ele passa ao longe e ele não sabe a nacionalidade. Não saber a nacionalidade dá para nós uma dica importante. Se fosse judeu, era bem provável que ele passaria para ajudar. Como ele não sabia, talvez passou pela cabeça dele em ser estrangeiro. E Jesus está estabelecendo esses pequenos detalhes para mostrar e responder a grande pergunta: quem é o meu próximo? Quem é aquele que eu devo amar? E entende-se, então, de que a não identificação do sacerdote, sem saber a nacionalidade, traz já um certo problema na ação do sacerdote, mas algo está para vir muito pior. O texto vai dizer que ele foi deixado como morto. E existiam 4 leis que falavam sobre a questão de purificação. A questão de tocar em morto, ela estava no topo das 4 principais leis sobre purificação. Tocar em morto para um sacerdote impedia ele de pegar em dízimos e ofertas, de manipular aquilo para levar lá para fazer o sacrifício, e impedia ele de se alimentar. O sacerdote, se ele tocasse no morto, ele passava por um rito de purificação que levava um tempo. Durante esse tempo, se ele tivesse tocado em morto, ele não poderia então fazer o seu trabalho diário. Com isso ele teria sido prejudicado. Logo, a lei dizia exatamente isso. Não poderia vestir roupas, não poderia trabalhar no templo, e principalmente as roupas dos sacerdotes, elas tinham os filactérios, que eram alguns filamentos costurados. Eu cheguei a ver um em Israel do tamanho da ponta de um dedo, assim, um filactério fechado em Qumran,
no ano de se eu não estou enganado, 1970 e pouco. E a lei, ela era colocada com ossos, sangue, então colocava ali pedaços da lei. Não matarás, não adorarás a outro Deus. Eles pegavam aquele que era do tamanho disso aqui, para colocar na roupa para dizer quanto mais filactérios, mais santos eles eram. Santos sendo cumpridores da lei. Então, o que envolvia aquele ato de ajudar ou não, envolvia questões religiosas. Porque para o sacerdote, naquele tempo, o que estava acontecendo na cabeça dele por talvez uma fração de segundos era uma luta contra a tendência de ser um bom homem e a tendência da sua questão religiosa. O melhor, então, ele entendeu, evitar o pecado do que alcançar a santidade. O problema da religiosidade vazia é que a lei se torna um fim em si mesmo, e não apenas um meio tendo em vista um fim. Logo, não tocar na mão era a lei se tornando um fim em si mesma. Eu não toco, resolvo o meu problema. Assim como muitos de nós, se não percebermos, nos tornamos religiosos a ponto de não ajudar as pessoas, porque achamos que já estamos fazendo o máximo. Já cantamos, já tocamos, já pregamos, já pastoreamos. Então a lei se torna o fim dela mesma. Isso se torna um grande problema, porque o sacerdote está em pecado. Veja bem, não ajudar o próximo é pecado. Tocar no morto, a lei dizia que ele estava impuro, não estava em pecado. O que é melhor então na consciência? Evitar o pecado ou deixar de ser purificado? Ele optou por se manter na lei, mas ele está em pecado. Veja bem, o levita, que é o próximo personagem que vem a seguir, ele segue o mesmo padrão doentio da religiosidade vazia. Sabe qual é o padrão? Vir, fazer e ir. Esse é o padrão. Vir, fazer e ir. Porque o religioso ele é assim. Ele vai, faz e vai embora. Torna-se algo automático. Algo que não tem mais paixão, não tem mais choro, não tem mais sentimento. E o sacerdote e o levita estão no mesmo padrão. Veja bem, o texto vai dizer que logo a seguir o levita vem. E ele também contribui para o sofrimento daquele homem, com a sua negligência. Esse homem continua em dor, em sofrimento, por causa da sua negligência. A palavra semelhante, que vemos aí, semelhante ao sacerdote, revela que além de ele estar na mesma estrada, ele está na mesma linha de pensamento. Interessante que o levita não tinha as mesmas regras tão rígidas. Se a gente pode ficar um pouco pesaroso com a situação do sacerdote, o levita é diferente. O levita não tem necessidade das mesmas regras. Assim ele podia prestar ajuda. Por mais que aquele homem estivesse morto, ou até mesmo morresse em seus braços, não causaria a ele praticamente nenhum problema, como aconteceria com o sacerdote. Jesus, então, coloca esse outro personagem para mostrar de que pessoas religiosas do seu templo estavam presos tanto à religiosidade, à lei, que não conseguiam olhar as pessoas ao seu lado. Irmãos, alguns manuscritos, porque, não sei se você sabe, a Bíblia no Novo Testamento, ela existe em 4.000 e poucos manuscritos. O que são os manuscritos? O que temos na nossa mão é uma versão, que é um apanhado de todos os manuscritos. Porém, se você tem 4.000 e poucos manuscritos, eu não sei quanto, não me lembro quantos são do livro de Lucas, nem todos os manuscritos têm exatamente o mesmo texto. Alguns faltam palavras. E alguns manuscritos, quando a gente estuda, vai mostrar que o sacerdote, ele se aproxima dessa pessoa. E provavelmente ele se aproxima ali, porque a palavra que aparece, genomenos, mostra que ele chega bem próximo. A distância talvez
inferior a 4 metros, que também era um problema naquele tempo. Você não poderia chegar ali a menos de 4 metros, porque a lei bíblica é uma, porém eles transformaram a lei em 365 artigos. Então não é só não pode tocar, não pode olhar, não pode chegar perto, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mas ele vai lá. E é muito provável, ao estudar o texto, que ele vai lá para saciar a sua curiosidade. Ele vai ali dar uma olhada para saciar a sua curiosidade. O que torna isso, sabe o que, irmãos? Algo um pouco mórbido. Não sabemos exatamente o porquê que ele faz isso, mas ele está adoecido mais uma vez pela lei. Ele está adoecido porque se ele coloca a mão, as consequências não seriam tão ruins, mas ele não poderia tocar. Ele não poderia fazer parte. Ele não poderia prosseguir com a sua religiosidade. Veja bem, irmãos, eu estou caminhando para o final da nossa reflexão, porque o terceiro personagem, ele é totalmente fora da caixa. Então, o terceiro personagem, ele leva vantagem sobre os demais, sabe por quê? O samaritano, primeiro, nós não sabemos se ele está descendo ou está subindo. O texto, de forma proposital, diz que o sacerdote e levita estavam descendo, logo, é muito provável que eles vinham do templo. E eles vindo do templo, vindo da adoração, vindo do serviço, eles passam pela pessoa e não dão nem bola. Agora, o samaritano, o texto de forma proposital não diz se ele está subindo, se ele está descendo. E aí ele leva vantagem porque ele não tem a lei, ele não está adoecido com a religiosidade. E Jesus, de propósito, coloca um personagem que é inimigo dos judeus. É alguém que eles não falam, é alguém que eles se separaram, é alguém que eles não aceitam, é alguém que na visão, na cosmovisão deles, é alguém que vai direto para o inferno, não tem acesso ao céu. É alguém que o Messias não é para eles, é alguém que não é nem para estar ali na terra prometida. É alguém que aos olhos deles é incapaz de entender a lei. E o samaritano, o texto vai dizer de forma muito bonita. Primeira coisa que aparece, no versículo 33, o texto vai dizer assim: mas um samaritano que ia de viagem, aproximou, viu, encheu de compaixão. Veja só, aproximou, viu, encheu de compaixão. Irmãos, reparem bem, o que significa a palavra compaixão? Vou resumir. Compaixão é colocar-se no lugar do outro. Ele olhou, viu, se colocou no lugar do outro. E se fosse eu que estivesse ali? Irmãos, eu quero que você pense comigo uma coisa. Nós estamos nesse momento, num momento muito difícil. Para mim, que tenho 47 anos, eu nunca vivi um momento tão difícil na minha vida, e olha que eu já passei por momentos muito difíceis. Mas nós temos que tomar um cuidado no momento que nós estamos vivendo. Se nós não atentarmos em tempos de confinamento, ao invés de sairmos melhores, vamos sair piores. Porque se não atentarmos, nós vamos entrar na nossa casa, vamos encher a nossa geladeira de comida, e glória a Deus por isso. Vamos para a internet defender o nosso posicionamento de forma dura. Não que a gente não possa, não é proibido pensar. Mas a gente fecha a nossa porta. E a gente não olha para o próximo que está ali, muitas das vezes, precisando de um prato de comida. Precisando de uma ligação. Precisando de um abraço, de uma palavra, precisando muitas das vezes de você estar precisando de alguma coisa. A gente conhece algumas pessoas, a gente sabe, talvez você saiba disso também, que nesse momento difícil, louvado seja Deus se você está recebendo, louvado seja o Senhor se está tudo bem, glória a Deus por isso, mas tem gente que já está faltando o alimento dentro da própria casa. E cadê a nossa compaixão?
Sabia que quando a gente defende posições, e você tem liberdade para isso, porque inclusive João 8 vai dizer, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres, não para isso, mas para adorar ao Senhor. Você tem todo o direito disso. Mas quando eu defendo a minha posição, eu tenho que levar em consideração a posição do outro. Porque o prisma tem vários lados. Às vezes eu estou defendendo o meu prisma, mas eu não estou olhando o prisma do outro. Então eu não estou olhando para o próximo com compaixão. É isso que Jesus quer dizer. Eu preciso olhar para o outro e colocar-me no lugar do outro. Olha só o que vai acontecer. Após ele olhar com compaixão, se colocar no lugar do outro, porque todo aquele que olha com compaixão, no versículo 34, chegando perto dele, enfaixou suas feridas, colocou azeite, vinho, colocou-lhe sobre seu próprio cavalo, levou na hospedaria, cuidou dele. Sabe por quê, irmãos? Aquele que ama o próximo, ele não só se coloca no lugar dele, mas aquele que ama o próximo tem ato curador. Sabe, irmãos? A palavra atar suas feridas, ela tem um simbolismo muito forte no contexto de Israel. Sabe por quê? Tem que botar a mão. Enquanto o sacerdote e o levita não queriam botar a mão no pecado, não queriam botar a mão no suposto morto, alguém, um agente, porque Deus é o agente salvador. Ele é a fonte, mas precisa de agentes. Logo, ele escolhe os seus agentes do jeito que ele quiser. Se a igreja de Jesus, na segunda onda que está para chegar, onde pessoas ainda terão muito mais fome, falta de emprego, irmãos, não estou sendo apocalíptico nem nada, isso é um fato. A segunda onda que vai chegar, se a igreja não se levantar com compaixão para ajudar o próximo, Deus vai levantar quem Ele quiser e a igreja estará em pecado. Porque a igreja que não cumpre a missão está em pecado. E se ela está em pecado, ela não avança, ela não cresce, não há recursos. Para que Deus vai mandar se ela não faz o ID de Jesus? Então, colocar a mão, literalmente, é colocar a mão no arado. Jesus está mostrando, então, que não adianta nada dizer que o ama e seguir a lei se a gente não olha para o próximo que está ao nosso lado. Jesus vai dizer, ele colocou a mão, ele passou azeite e óleo caríssimos para aquele tempo. Ele está falando de investimento financeiro. Ele está falando de repartir aquilo que eu tenho com o próximo. Ele está falando mais ainda, olha, ele pegou o cavalo dele, a montaria dele. Quero lembrar mais uma vez, a estrada tem 27 quilômetros. 27 quilômetros, aproximadamente de Santa Cruz até Bangu, no deserto. Ele agora vai colocar essa pessoa ali que ele não conhece, não sabe quem ele é, sabe para quê? E ele vai guiar o cavalo até a hospedaria chamada Hospedaria do Bom Samaritano, onde eu tive a oportunidade de ir em uma parecida há 2 anos atrás lá em Israel. Ao chegarmos lá e sermos ministrados, não só eu, mas como muitas pessoas, tínhamos lágrimas nos olhos, porque o judeu que estava dando aula para nós, convertido, louvado seja Deus por isso, ele disse assim, você já imaginou essa hospedaria aqui cheia de judeu? Você já imaginou o ódio que tinha de judeu com samaritano, o ódio que eles nutriam um contra o outro? Ele tentou fazer uma analogia com um time de futebol. Você imagina a hospedaria cheia de corintiano, ou cheia de vascaíno, ou cheia de flamenguista. E essa pessoa chega com um homem, um judeu ensanguentado, um samaritano carregando um judeu ensanguentado e entra aqui. Ele não somente está arriscando, dividindo as suas coisas, ele não somente está dividindo a sua montaria, não somente ele deixou de andar no cavalo para andar a pé, ele agora está arriscando a sua própria vida. Enquanto o levita e o samaritano
não querem arriscar sua posição de status. Esse homem está investindo tudo o que ele tem, inclusive a sua própria vida. E não somente isso. Se você observar o texto com muito cuidado, cuidou deles no final do versículo 34. No dia seguinte pegou 2 denários. Ele passou a noite toda dentro da hospedaria cuidando dele. O texto não faz questão, mas é bem provável que ele trocou o curativo da ferida. Ele ficou ali a noite toda, talvez sem dormir, tomando conta de um homem que ele não conhecia, um homem desacordado, um homem que ele não sabia quem ele era, possivelmente um judeu. Irmãos, Jesus está dando uma paulada naqueles homens. E está dando uma paulada na gente. No momento que a gente está vivendo, se a gente olhar para o lado, a gente sabe que tem pessoas que, se receber uma ligação, ele vai ficar emocionado por tudo isso. Esse homem, esse samaritano, ele vai dar uma lição tão profunda para aqueles homens, e tão profunda para nós como igreja, que nós deveríamos acordar muitas das vezes da nossa religiosidade, nesse padrão, vir, ir e fazer, vir, ir e fazer, e sairmos desse ciclo e olharmos para a pessoa que está ao nosso lado. A conclusão, irmãos, que Deus, ele é o agente salvador, porém, ele precisa de agentes curadores, e talvez a Igreja do Senhor será a maior agência de ajuda, resposta para a segunda onda que se aproxima, talvez, nos próximos meses. Outra lição que eu quero deixar para os irmãos também, de tantas que que o texto começa dizendo que o doutor da lei tentando se justificar. Qualquer tentativa de autojustificação está fadada ao fracasso. Qualquer tentativa de não posso, não dá, qualquer tentativa de tô pior, não vou conseguir, está fadada ao fracasso. Por último, eu quero fazer uma pergunta a você. Você lembra como tudo começou nessa história? A história começa assim: como eu faço para alcançar a vida eterna? É interessante que o doutor da lei, ele está falando de coisas muito sérias. Como eu faço para alcançar a vida eterna? Jesus poderia dizer assim para ele: rapaz, me aceita e pronto, está tudo resolvido. Jesus vai dizer para ele, porque Jesus sabe que ele gosta da lei. Como é que tu faz na lei? Ele fala: eu faço tudo. Então tá bom, vai lá. Porém, ele, tentando se justificar, ele fala assim: mas quem é meu próximo? O resumo da parábola é o seguinte: o resumo é esse. Quando alguém diz que ama Deus, quando alguém diz que ama Jesus, ninguém pode contestar. Não existe espiritrômetro. De espiritômetro, um aparelho. Talvez alguém pudesse inventar um aparelho e aí chegava na pessoa e esse está falando a verdade ou está falando mentira. Ninguém pode contestar. Agora, quando Jesus fala ao próximo, porque para Jesus, amor não é somente algo que se sente, amor é algo que se faz. Logo, aquele que diz que ama a Deus e rejeita o seu próximo, ou odeia seu irmão, está lá em 1 João, é mentiroso. Aquele que diz que ama a Deus e não olha para a pessoa que está ao seu lado, é mentiroso. Eu quero terminar contando uma história real para vocês. Pelo menos dizem que ela é real. Presta atenção. Por favor. Olha o que a história diz. Ela é contada como real. Existe um menino, um jovem chamado Ricardinho. E ele chega para o pai e fala: pai, olha o cheiro do pão. Pai, eu estou com fome. Agenor, o pai do menino, sem R$1 no bolso. Caminhando para tentar buscar trabalho, nunca não está conseguindo trabalho, com olhos chorando, na rua, já
o dia todo quase na rua, não teve dinheiro nem para comer, para almoçar com um filho pequeno. Fala, filho, tenha paciência, papai não tem dinheiro. O garoto fala, mas pai, eu não consigo mais andar, pai. Eu não consigo mais andar, eu tô com fome. E o garoto senta na calçada em frente a uma padaria, porque o cheiro de pão é forte e ele não consegue andar. A Genô entra triste, humilhado, entra na padaria e começa a falar com o dono da padaria, meu senhor, meu filho tem 6 anos. Ele está na porta ali. Ele não consegue mais andar. Eu não tenho dinheiro para comprar o pão. Estou buscando trabalho e não consigo. Eu quero só um pão. Eu varro aqui a padaria, eu lavo louça, mas eu não sei o que fazer. O Amaro, dono da padaria, achou estranho aquele homem com um semblante calmo. A Genô era cristão e estava passando por muita dificuldade. Falou, chama seu filho. Ele viu o menino, preparou 2 pratos de comida e colocou ali, o melhor que ele tinha, o PF. Enquanto o menino comia aquele prato, o Agenor misturava lágrimas com comida e não estava conseguindo comer, porque em casa tinha esposa e mais um filho. Ele olhava e a felicidade por um lado, por ver o filho comendo, e a tristeza por saber que em casa o filho só tinha a mulher e o outro filho só tinha farinha para poder comer. O dono da padaria, o seu Amarildo, olhou aquilo e falou assim, ô minha esposa, essa comida tá ruim mesmo, hein? Olha o nosso amigo, tá chorando de tão ruim que tá essa comida. E o Agenor falou, não é isso não, me perdoa. Aí ele falou, fique calmo, depois a gente vai conversar sobre trabalho. A Agenor sentiu uma paz no coração, comeu, e o Amarildo, no final, ofereceu para ele um emprego, só para ele varrer a padaria e limpar, e deu a ele uma cesta básica. A cesta básica durava para 15 dias. E o que aconteceu é que ele chegou em casa muito feliz com tudo que estava acontecendo. Aconteceu é que no dia seguinte, 5 horas da manhã, estava lá trabalhando com um sorriso no rosto, porque aquele homem tinha transformado a vida de outro homem. Passado 12 anos, o seu Amarildo ainda estava trabalhando com a Agenor e falou assim para ele, por que você não volta a estudar? Ele já com uma certa idade, a Agenor começou a estudar. Passaram-se mais 12 anos. 12 anos depois. Agora não era mais Agenor, era doutor Agenor. Ele se formou em advocacia. E depois de uns anos de formado, ele fundou uma organização chamada O Caminho. Essa organização, ele trabalhava com uma advocacia para pessoas que não têm dinheiro e pessoas muito endinheiradas. Deus abençoou tremendamente aquele homem. Ele servia 200 refeições por dia para pessoas em situação de miséria. E o filho dele, de 6 anos naquele dia, que estava lá, era o administrador. Conta-se que Agenor e o seu Amarildo morreram aos 82 anos de idade, com diferença de apenas alguns dias, porque a amizade deles ficou até o final da vida deles. O filho colocou gravado na frente dessa casa chamada a Casa do Caminho uma frase: um dia eu tive fome e você me alimentou. Um dia eu estava sem esperança e você me deu um caminho. Um dia eu acordei sozinho e você me deu Deus. Não tem preço. Irmãos, Deus alimenta nosso coração, a nossa alma e alimenta também nosso estômago. E às vezes Ele dá mais do que a gente tem para compartilhar com a pessoa que está ao seu lado.
queria orar e pedir a você. Pense na pessoa que está ao seu lado. Ontem eu vi um psiquiatra dizendo que no meio do confinamento, pessoas já começam a pensar em tirar a sua própria vida. Às vezes tem pessoa que está precisando de uma ligação. Terminando aqui, liga para 3 pessoas. Ore com ela. Pegue na sua agenda aí, escolha essas 3 pessoas. Ore com ela. Se você puder, pergunte a ela, está precisando de alguma coisa? Talvez o que ela está precisando seja só uma ligação. Talvez 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão vai matar a fome de uma pessoa. Pode ter certeza. Às vezes a gente vai investir numa pessoa como o Amarildo investiu no seu Agenor e ele vai mudar a vida de 200, 300 pessoas. Mas para isso, a gente precisa olhar para o lado. Pode fechar os seus olhos, nós vamos interceder nesse momento. Senhor, nós estamos aqui mais uma vez com a certeza, Pai, de que o Senhor tem em suas mãos, ó Pai, a provisão, a resposta. O Senhor tem em suas mãos, ó Deus, o poder, ó Deus, ilimitado, sobrenatural, para agir, ó Pai, em situações que a gente nem imagina, Pai. Nós queremos ser instrumentos do Senhor no meio dessa dificuldade toda, ó Deus, que estamos vivendo. Pai, nos ajuda a ser instrumentos de esperança, instrumentos, ó Pai, ó Deus, de paz. Não permita que sejamos nesse tempo, Pai, instrumentos de pânico, de confusão, mas que nós possamos, ó Pai, olhar, sentir compaixão, colocar, ó Deus, óleo nas feridas, cuidar, ó Senhor, porque eu sei que o Senhor vai prover, ó Deus, para as nossas vidas muito mais do que pedimos ou pensamos. Senhor, muito obrigado por todos aqueles, ó Pai, que nesse momento estão aqui, ó Deus, online, outros não puderam estar ou vão assistir posterior a isso. Pai, a sua palavra, a sua história toca tanto aos nossos corações. Nos ajuda, ó Deus, a olhar para o lado e ver, ó Deus, a necessidade do próximo. Nos ajuda a olhar para o lado e ver, ó Deus, que nesse momento há milhões de pessoas, ó Deus, que não estão trabalhando. Milhões de pessoas, ó Deus, que estão talvez quase em estado de desespero. Tantas estão no hospital. Tantas, ó Pai, sem saber o que fazer. E nós temos, ó Pai, em Ti, na Tua palavra, resposta, solução e avanço. Senhor, não permita que no meio do confinamento, ó Deus, possamos nos perder, ó Deus. Mas pelo contrário, agora é hora de nós nos acharmos como servos do Senhor. Ó Pai, eu creio que nunca mais seremos as mesmas pessoas, nunca mais seremos a mesma igreja, nunca mais seremos a mesma mulher, o mesmo marido, o mesmo filho, nunca mais seremos, ó Pai, pessoas que éramos como antes. Senhor, as notícias são de que o confinamento ainda vai continuar, ó Pai. Senhor, que a decisão tenha o seu aval, tenha a sua mão. Não permita, Senhor, que forças contrárias, ó Deus, à tua vontade e ao seu querer prevaleçam nesse momento. Senhor, se há uma ação diabólica, Deus, nesse tempo que estamos vivendo, para atrapalhar, ó Deus. Senhor, nós pedimos ao Senhor, no nome de Jesus, joga por terra toda ação diabólica. Joga por terra, ó Deus, dos nossos lares, todo espírito de contenda, Senhor, todo espírito de morte, depressão, tristeza, solidão. Senhor, em nome de Jesus, visita os nossos lares, ó Deus. Visita, ó Deus, as nossas mentes, os nossos corações. Nos ajuda, Deus, nesse tempo tão difícil de confinamento. Senhor, nos ajuda, Deus, a sermos uma igreja viva em meio a um templo fechado. Porque só o Senhor, ó Deus, pode nos fazer ser, ó Pai, agentes curadores nesse tempo. Nós não queremos, ó Pai, reproduzir o que o sacerdote e o que o levita fez na tua parábola. Mas queremos ser agentes curadores, ó Pai, no nome de Jesus. Pai, sara o Brasil.
Faça o Brasil olhar para cima, Deus, olhar para o alto. Cala as vozes contrárias, Senhor. Cala toda voz de confusão. Cala, Deus, toda voz, ó Deus, que confunde o teu povo. Mas que a sua voz seja ouvida, ó Deus, de forma bem clara aos nossos corações, às nossas mentes. Pai, que a sua voz seja a única voz a ser ouvida nesse tempo difícil. Dá discernimento ao teu povo, Senhor. Dá discernimento à tua igreja. Dá discernimento, ó Deus, nesse tempo tão difícil que a gente vive. Nós, como igreja reunida pela internet, louvamos e agradecemos o teu nome e oramos no nome santo e poderoso de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Irmãos, Deus abençoe a sua vida. A gente volta às 19 horas, se assim Deus permitir. Lá no comentário eu vou colocar o vídeo lá que a Celina postou para as crianças. Nossa lista de oração e de mantimentos tem crescido. Nossa expectativa é que a gente vai reabrir no próximo domingo, mas a gente depende das decisões dos governantes. A gente vai ficar atento como igreja, como diretoria, mas continua a nossa perspectiva de abrir uma simples devocional ali na igreja. Quero orientar você que está no grupo de risco para que não vá no próximo domingo, mas você que puder ir, eu também vou estar lá. Só muda se houver alguma lei, alguma coisa que proíba. Fora isso, a gente vai se reunir com as orientações que o governo tem nos passado. Eu tenho uma música que tem 3 minutos, é das antigas. Eu gostaria que você ouvisse aí. Enquanto isso, se confraternize pelos comentários. A Celina está colocando aqui, ó, vamos fazer uma live de vídeo. Todo mundo fazer uma live de vídeo aí. Quero agradecer a todos que estão aí. O Eliezer chegou agora. A gente volta hoje, 19 horas. Eu acho que você conhece a música. Vê se ela não é muito para os dias atuais. Ó, saudades. Deus te abençoe, Thiago. Deus te abençoe, Thiago. Ó, hoje a gente volta, 19 horas. Fica com essa música, eu acho que você vai gostar. Como será João Alexandre, das antigas. nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos
justo juiz. Como será o futuro do nosso país? A gente volta às 20 horas. Deus abençoe. 20 não, 19.